Hoje, em mais um Café com Stanger, vamos sair um pouco dos imóveis e vamos entrar numa área muito importante e muitas vezes deixada de lado, que são os contratos ou a parte burocrática. João Eugênio Modenese, advogado especialista em sucessão patrimonial e uso capião extrajudicial, fala sobre as nuances e importância em dar prioridade aos documentos. Eu sou Luiz Henrique Stanger e é um prazer tomar um café contigo aqui no Café com Stanger. Para o programa de hoje, recebo aqui João Eugênio Modenese Filho, advogado e sócio do escritório Pinto e Modenese Advogados Associados. João, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. O nosso tema é um tema bem recente, é um tema que eu trato com muita importância, que é a parte documental de um imóvel. João, quais considerações você tem a fazer sobre a importância da parte de documentos e sobre o assunto que vamos entrar, que é uso capião extrajudicial? No imóvel, a documentação é um fator muito importante, né? Não basta apenas a condição do imóvel e o fato dele estar bem localizado ou de haver uma negociação. Dá muita segurança à pessoa quando a documentação está correta. Isso, obviamente, agrega valor ao bem. Perfeitamente. A gente vê que algumas pessoas elas moram, né, são donas legítimas, a gente pode dizer assim, ou legítima é realmente só quando a gente tem um imóvel registrado? Então, eles têm a posse do imóvel. A propriedade geralmente está ligada a quem consta lá no RGI como o proprietário do bem, né? Então, no momento da venda do imóvel, se torna relevante ter essa documentação para poder transferir ao novo comprador o bem de forma completa, tanto a propriedade quanto a posse. Exatamente. Bom, a gente tem conversado e surgiu o assunto sobre o uso capião extrajudicial. Eu queria que a gente conseguisse explicar para quem está nos assistindo no programa qual é essa nova técnica ou esse novo instrumento que pode ser utilizado. Certo. Dentro da nossa área de atuação no escritório, que é o planejamento sucessório, é muito comum nós nos depararmos com algum bem da família que, por algum fato alheio à vontade deles, ele não conseguiu ser registrado. Às vezes, o antigo proprietário não está sendo localizado, às vezes ele faleceu e não tem como assinar a escritura, às vezes à época já não havia a matrícula aberta junto aos cartórios. Enfim, são as mais variadas fundamentos que levam a documentação a não estar regularizada. João, o caso para utilização do uso capião extrajudicial seria naqueles casos em que a pessoa tem apenas o recibo do imóvel ou, de alguma forma, mora há muito tempo, mas não consegue ter uma documentação? Exato. Os requisitos da lei para a obtenção do uso capião são, primeiramente, a posse mansa e pacífica do imóvel de 2 a 15 anos, dependendo da característica do imóvel, se rural, se urbano, se para uso próprio, se a pessoa não reside nele, se é o único imóvel na região ou não. Anteriormente ao Código Civil, a única forma de conseguir configurar a uso capião era por meio de uma ação judicial. Demandava bastante tempo na solução. Por quê? Porque é tão comum o fato de não existir a documentação que as varas que recebiam esse tipo de processo acabavam acumulando uma quantidade enorme de serviço e um processo que era para ser padronizado acabava se eternizando. Na ideia da modernização da legislação, do empoderamento dos cartórios, que é um serviço já constituído e que às vezes ficava só limitado a registro e alguns tipos de serviço, passou-se a designar mais funções a esse tipo de serventia. Certo. Essas serventias, primeiramente, elas passaram a ter condições de fazer o divórcio, depois, posteriormente, o inventário, obviamente, observando as condicionantes que eram postas em cada uma dessas previsões legais. E, por último, agora junto com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que se deu em 2015, houve a previsão, ele trouxe no seu artigo 1071 a previsão de que o processo de uso capião poderia ser feito perante o cartório do Registro Geral de Imóveis.
apesar de já estar previsto na lei desde 2015, a regulamentação por parte do CNJ do procedimento de aferição e entrega da uso capião só foi regulamentado agora no final do ano. Portanto, com essa regulamentação nasce um excelente canal de solução desse gargalo documental que existe para as pessoas que por algum motivo não têm ou não conseguiram registrar o seu imóvel. Eu tenho certeza que você já está pensando de maneira diferente sobre a importância da documentação do seu imóvel. No próximo bloco, teremos mais informações para te dar segurança na hora de fazer os seus contratos. Enquanto isso, veja esse condomínio de alto padrão bem ao lado da Pedra da Cebola, em Vitória. A gente já volta. Estou aqui num empreendimento sensacional, que é o Reserva Mata da Praia. Vou encontrar grande Alex Ferreira. A gente está no condomínio horizontal. Um condomínio horizontal foi entregue em dezembro. Vamos falar do lazer. A gente tem piscina com raia, prainha, acesso para deficiente, área gourmet. Aqui é o salão de festa, né? Aqui para molecadinha kids. Aqui é um espaço Sport Lounge. Também você tem o acesso para quadra de tênis. O fitness está muito bem montado. A gente tem o spa. Agora a gente saiu aqui de área comum. Vamos entrar aqui na casa 1. E essa casa ela tem 4 suítes, Luiz. Está falando de 265 metros. Toda casa tem a sua piscina privativa, espaço gourmet já montado. Hoje a gente tem 3 tipos de casa e 6 casas disponíveis. Eu quero agradecer ao Alex e estar sempre aqui com a gente, topando esses projetos. É isso aí, pessoal. Até breve. Até a próxima. Você sabia? Vitória está entre as primeiras posições nos índices de qualidade de vida, ambiente de negócios e educação. O futuro é aqui. De acordo com a pesquisa, a capital Vitória tem o 4º maior índice do Brasil. 3 bairros da capital possuem a maior qualidade de vida da região metropolitana. Tudo isso é encontrado nos bairros Barro Vermelho e Santa Luísa, em 27º lugar em qualidade de vida no país. Os apartamentos preferidos agora são os de 3 quartos. Localização hoje, então, é o fator preponderante para quem vai comprar um imóvel. A Econômica Federal reabriu hoje uma das linhas de crédito imobiliário mais baratas. Também comemorou foi o mercado imobiliário. O Sindicato da Habitação de São Paulo. Com a passagem da crise, o melhor investimento e mais seguro para você e sua família continua sendo o imóvel. Foi rapidinho. Agora, vamos voltar com o Dr. João Eugênio Modenese para entender melhor como legalizar os imóveis através da uso capião extrajudicial. Esse tema vai resolver a vida de muita gente. Acompanhe. João, qual é o tipo de situação que se encaixa e que pode vir a dar entrada aí num procedimento como esse? A uso capião ele pode se dar tanto em bem móvel quanto bem imóvel. O mais comum que a gente conhece é o bem imóvel. A gente se depara bastante com imóveis, às vezes, de uma valorização estupenda numa região que ganhou valor, que cresceu, e a pessoa não tem o documento. Então, às vezes, quem vai comprar, quando ele chega e pergunta a ele, como é que está o documento do imóvel? Ah, a gente não tem. Bom, a pessoa perde o interesse no negócio, ou até mesmo ele subvaloriza o negócio por essa falta desse elemento, certo? Hoje, com a previsão da uso capião extrajudicial, você, possuindo o imóvel, a posse mansa e pacífica do imóvel, por um período de tempo definido em lei, que varia de 2 a 15 anos, certo? Você tem a possibilidade de procurar um cartório, fazer uma declaração cartorial, uma ata notorial, informando que você reside naquele imóvel, apresentando os elementos de aferição da residência, né, os elementos que dão segurança e veracidade à sua informação, tal como IPTU, conta de luz, tudo mais, declaração de vizinho se quiser. Você faz essa declaração perante o cartório, você pega a planta do imóvel, a exigência da lei é que ela seja uma planta assinada por profissional habilitado, com recolhimento de ART e tudo mais. Você pega as certidões negativas, principalmente a
municipal dizendo que não há débito de IPTU. E se você tiver o título, que geralmente é o contrato de compra e venda, que foi firmado lá pelo seu antepassado, seu avô, seu pai, o documento que se baseou, que permitiu que vocês tomassem posse daquele bem lá atrás e apresenta ao cartório. Pela contagem dos prazos da regulamentação do CNJ, 45 dias é o tempo hábil para a conclusão de um processo que anteriormente na Justiça você não podia nem prever tempo, mas seguramente em varas do interior do Estado duraria em torno de 7 anos. Caramba, um assunto muito relevante, hein, João? Bastante relevante. Bastante relevante. Se você for notar, principalmente nos imóveis que lá atrás não tinham um valor tão expressivo assim e que hoje, atualmente, né, fazem sentido dentro da infraestrutura do bairro, né, ou do próprio portfólio da família, você trocar aí 7 a 10 anos da justiça por 45, né, quem sabe aí um pouco mais ou um pouco menos via cartório, é um baita negócio, né? E o interessante é que com os elementos que são apresentados ao cartório, deixa totalmente incontroversa a sua posse do imóvel, certo? Ele tem a mesma força do pronunciamento judicial. Realmente é um avanço da legislação, é uma inovação e isso vai permitir uma série de situações, né, que a falta da documentação acaba gerando. Eu li um dado em que no mundo nós temos hoje por volta de 3 trilhões de dólares em propriedades que não estão documentadas, né? A gente pode imaginar no Brasil, no interior, aí, até em bairros talvez aqui da Grande Vitória, quantas pessoas não precisariam de uma solução como essa, né? A situação de não ter a documentação regularizada do imóvel, ela não está segmentada, ela está em todas as esferas do mercado imobiliário e esse volume realmente é assustador. Isso engessa boa parte do fluxo de negócio. Sim. Na prática, mesmo a pessoa que utiliza o imóvel, ele representa algum tipo de limitação, porque hoje os sistemas estão cada vez mais fechados e às vezes você precisa de um alvará na prefeitura, de uma licença para fazer o muro, para fazer algum tipo de intervenção no seu imóvel e não consegue. Por quê? Porque você não tem a titularidade do bem. Você não consegue então provar que é dono. Você não consegue provar que não é dono. Muito bacana. O final do processo, a pessoa sai do cartório de registro, do RGI, que já foi citado aqui, com uma certidão de ônus atualizada, constando que é o proprietário? Exatamente. O tabelionato, o RGI, na verdade, ele tem duas opções. Ou ele vai fazer uma nova anotação, a última anotação na matrícula do imóvel, identificando que aquele imóvel foi transmitido por uso capião extrajudicial à pessoa tal, informando o número do processo, ou ele abre uma outra matrícula, se for o caso de separação de imóveis ou de abertura ou de parcelamento, fracionamento de imóvel. Eu acredito que você ou algum conhecido tenha um imóvel nessa situação, de herança ou comprado sem registro e deve estar bem interessado em tudo que o Dr. João está relatando. Não saia daí, que na volta do intervalo tem mais informação, aqui no Café com Stange. Você sabia? Vitória está entre as primeiras posições nos índices de qualidade de vida, ambiente de negócios e educação. O futuro é aqui. De acordo com a pesquisa, a capital Vitória tem o 4º maior índice do Brasil. 3 bairros da capital possuem a maior qualidade de vida da região metropolitana. Tudo isso é encontrado nos bairros Barro Vermelho e Santa Luísa, em 7º lugar em qualidade de vida no país. Os apartamentos preferidos agora são os de 3 quartos. Localização hoje, então, é o fator preponderante para quem vai comprar um imóvel. A Econômica Federal reabriu hoje uma das linhas de crédito imobiliário mais Também baratas. comemorou foi o mercado imobiliário. O Sindicato da Habitação de São Paulo. Com a passagem da crise, o melhor investimento e mais seguro para você e sua família continua sendo o imóvel.
É bom demais ter o prazer da sua companhia e espero que esse conteúdo seja relevante para seus negócios e a decisão de compra de algum imóvel ou terreno. Vamos então, sem mais delongas, para o último bloco com o Dr. João, aqui no Café com Stanger. Dr. João, é muito interessante que na minha função, na minha atividade de corretor de imóveis, por diversas vezes eu sou chamado por clientes que, quando estão do lado ali sendo compradores, falam para mim qual a segurança que eu tenho de adquirir um imóvel que vai ter somente uma escritura de posse mansa e pacífica, certo? E de outro lado, quando são os vendedores que me trazem essa escritura de posse mansa e pacífica, eu fico um pouco de mãos atadas, tanto para chancelar um negócio, quanto para dizer sobre garantias e tudo mais. Você não consegue dar um imóvel que não está aí registrado em alienação fiduciária, não consegue financiar, você não consegue ter a segurança que você mencionou algum tempo atrás sobre a situação de se precisar construir, precisar acionar uma prefeitura, algum órgão, E aí é o seguinte, quais são os trâmites que a gente precisa cumprir, para que esse procedimento ganhe o impulso necessário? Então, a regulamentação trazida pelo CNJ, essa regulamentação que entrou em vigor agora no final de 2017, ela simplificou bastante o processo. O primeiro passo é a realização de uma ata notarial, uma ata declaratória perante o cartório de notas da sua cidade, preferencialmente na comarca do imóvel. E nessa nota você vai apresentar todos os elementos aptos a comprovar que você estava na posse mansa e pacífica daquele imóvel por aquele período que você alega estar. Falando em período, qual a diferença de um imóvel urbano para o período de um imóvel rural? Então, sem entrar muito na técnica, a grosso modo a gente pode calcular como necessário para a aquisição da uso capião em um imóvel urbano em que você resida nele, você obteria essa aquisição em 5 anos. Para a aquisição de um imóvel rural em que você resida nele ou que você tenha feito melhorias, essa aquisição se dá em 10 anos. A gente recomenda que seja generoso na apresentação das provas, porque quanto mais prova, mais segurança você vai estar dando para o tabelião, que depois vai chancelar aquilo, o tabelião do RGI, o oficial de registro, no momento de chancelar aquela declaração, mais segurança ele vai ter para realmente te entregar a uso capião do seu imóvel. Entendeu? Além do ato notorial, veio uma exigência simples e também necessária para que se especifique as características do imóvel junto à matrícula dele, que é a planta, uma planta atualizada do imóvel. Essa planta tem que ser elaborada por profissional qualificado e tem que vir acompanhada de anotação de responsabilidade técnica. São exigidas também certidões negativas ligadas ao imóvel. Basicamente, como na propriedade imobiliária no Brasil, só incide o imposto, o IPTU, então basta a certidão negativa da prefeitura, certo? De que está em dia. De que está em dia. Suas obrigações com as suas obrigações municipais, certo? E se tiver o título justo. O título justo é aquele documento originário da posse, que indica como ela foi adquirida. E aí, o que é a novidade? Antes, o título justo que o Cartório de Registro Geral de Imóveis exigia para o registro de uma compra e venda imobiliária era a escritura, ou a sentença judicial, certo? Com a inovação da lei, criou-se a possibilidade também do título justo ser qualquer documento. Então você está me dizendo que pode ser recibo? Pode ser recibo. Ok. Pode ser... Contrato particular? Contrato particular. Pode ser declaração de familiar, entendeu? É o documento que deu nascimento ao seu ânimo de proprietário daquele imóvel. Perfeitamente. É muito interessante porque, dessa maneira, a uso capião extrajudicial, ela veio para simplificar a vida do proprietário. Mas, com todos esses requisitos que você tem me dito aqui, a gente não consegue ter mais aquela esperteza ou então até aqueles, vou chamar aqui de contraventores aí que tomavam posse para poder entrar com
a uso capião extrajudicial? Exato. O sistema vai ficando cada vez mais fechado. Na sequência desse processo, você abre esse processo perante o cartório de registro geral de imóveis, onde está cadastrado o seu imóvel, onde ele está matriculado, e aí se começa uma série de providências por parte do cartório para certificar e evitar esse tipo de conduta. Doutor João, juntados todos os documentos necessários para tal procedimento, o que acontece lá dentro do cartório? Vamos lá. Foi no cartório, abriu o processo, o primeiro passo do tabelião vai ser o seguinte, ele vai notificar os vizinhos lindeiros do imóvel. Na notificação dos vizinhos, é dado o prazo de 30 dias para que eles se manifestem, alegando que não concordam, que não é aquilo, que não retrata a verdade, que ele está invadindo parte do seu terreno, que a planta dele está... Ali é o momento de se alegar qualquer tipo de vício por parte dos vizinhos. Não havendo alegação, abre-se o prazo para que os entes públicos se manifestem sobre a viabilidade daquele uso capião. Então é expedido uma notificação para a Fazenda Estadual, para a Fazenda Federal e para a Fazenda Municipal, também informando a respeito do processo e perguntando se eles têm algum impedimento ou alguma alegação contra aquele processo, que se manifeste igualmente no prazo de 30 dias. Certo? No silêncio, já computa como aceita aquela afirmação contida naquele processo. Depois da Fazenda Pública se manifestar, também é publicado em jornais para dar ciência a terceiros disso. Concluídas essas 3 etapas, notificação de vizinho, Fazenda Pública e de terceiros via edital em jornal, o tabelião ele está apto a concluir o processo de capião extrajudicial e entregar ao possuidor da terra o seu documento. Depois de todo esse procedimento, não restam dúvidas de quem é o proprietário, né? Só quem registra é proprietário. Perfeitamente. Bom, um assunto de muita relevância. Quero agradecer demais, doutor João. Enorme prazer. Obrigado. Estávamos aqui conversando e tem assunto para mais um programa. No próximo nós vamos estar falando sobre planejamento sucessório, um assunto de extrema importância para muita gente, muitas famílias, investidores, filhos que querem organizar os imóveis dos pais, os pais que têm a preocupação de como transmitir os imóveis para seus filhos. O assunto é denso, delicado, mas de muita importância. Espero que você tenha gostado e que possa ter gerado valor para os seus negócios. Um agradecimento especial ao Dr. João Eugênio Modenese, que pode te ajudar nesse e outros assuntos. Nós indicamos o Dr. João sem medo, pois já realizamos muitos trabalhos bem-sucedidos e por isso tenho a confiança em validar esse profissional. Nós ficamos por aqui e se você quiser ver esse programa novamente ou mandar para alguém que precise ver sobre esse assunto, é só acessar as nossas mídias sociais, que estão aqui embaixo, e acessar também todos os outros conteúdos que estarão lá. Para ver o nosso café inédito aqui na TV, estaremos no ar nesse mesmo horário na próxima semana. Até lá, a gente faz de tudo para valorizar o seu tempo.